Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos vocês, encarnados e desencarnados, que estão participando aqui no nosso Evangelho no Lar. É uma alegria todos os dias a gente poder estar dedicando um tempinho a Deus, né? Deus dedica tanto para nós, tanto. Então, são alguns minutos que a gente se conecta. Não é à toa que estamos aqui, fomos conduzidos até aqui por algum motivo. Então, nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos, permitindo que essa espiritualidade amiga e amorosa, aqui presente junto conosco, possa nos intuir daquilo que estamos tanto precisando ouvir para a nossa evolução, para o nosso autoconhecimento, para elevar o nosso nível de consciência. Agradecemos a vocês, nossos irmãos de luz, que tão carinhosamente, desde os primeiros momentos do dia, prepararam esse ambiente para receber o nosso Evangelho no Lar. Correm por toda a nossa casa, envolvendo os nossos entes queridos que não estão conosco nesse Evangelho, que estão fazendo suas atividades, mas que amorosamente recebem toda a energia desse Evangelho. Pedimos humildemente a presença de Jesus em nossa casa, em nossa vida. E como é doce, Jesus, poder estar na sua presença. Como é maravilhoso poder descansar em seus braços, dessas lutas tão cansativas dessa vida. Que você possa tocar nosso coração nesse momento, Jesus. Nos confortar, nos orientar. Obrigada por estar aqui em casa. E elevamos o nosso pensamento ao Pai, esse Pai amoroso, misericordioso, que coloca todo o universo à nossa disposição, para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, que não economiza recursos para que a gente de verdade possa chegar à felicidade eterna. Obrigada, Pai, por permitir que esse exército de luz, nesse momento, esteja conosco aqui em casa. Que a gente possa absorver tuas palavras, que a gente possa refletir sobre elas. E que ao sair desse Evangelho a gente tenha a coragem de colocá-las em prática. Pedimos que esse Evangelho se estenda às casas de cada um dos nossos familiares, envolvendo amorosamente o ambiente de seus lares, curando seus relacionamentos, harmonizando, limpando a energia de cada um desses ambientes. E que cada um enfrente com coragem as provas que precisam enfrentar nessa vida. E assim, tranquilos, harmonizados, nós pedimos licença então para iniciar o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Ontem nós terminamos a última seita que as notas históricas do Evangelho cita, que foram os terapeutas. Hoje a gente vai começar um quarto ponto das notas históricas, falando sobre Sócrates e sobre Platão, precursores da doutrina cristã e do espiritismo, né? Então vamos lá. Em relação ao fato de Jesus ter conhecido a seita dos essênios, cometeríamos um erro ao concluir que dela tirou algum ensinamento e que, se tivesse vivido em outro lugar, teria adotado outros princípios. As grandes ideias nunca surgem subitamente. Aquelas que têm por base a verdade sempre possuem precursores que lhes preparam especialmente o caminho. Mais tarde, quando o tempo é chegado, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar
e completar esses elementos esparsos e de criar um corpo para a doutrina. Dessa maneira, não surgindo bruscamente, encontra, quando de sua aparição, espíritos dispostos a aceitá-la. Assim aconteceu com a doutrina cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, e da qual Sócrates e Platão foram os principais precursores. É interessante o que ele fala aqui, porque Deus não joga as grandes verdades como uma bomba atômica, não é? Existe todo um preparo. E esse preparo, ele não acontece somente na consciência das pessoas. Por quê? Não só que precisa da informação, mas como ele fala aqui, precisam de espíritos que já têm um nível de maturidade, que vão aceitar aquele conhecimento e assim vai propagar e garantir que isso dê continuidade. Se Deus simplesmente lançasse as verdades, colocasse grandes coisas na nossa... Precisa de um preparo, porque senão a coisa ia morrer. Adiantaria uma pessoa, na época de Jesus, simplesmente chegar com um celular? Não. Precisou de todo um desenvolvimento de tecnologia, precisou de todo um desenvolvimento na parte mental, na parte de conhecimento, para que aí sim caminhasse para quando o celular surgisse, fosse uma coisa que agora ninguém vive sem. Foi implantado na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa tecnologia, não se vive mais sem. E isso acontece também com as grandes verdades. Precisa de um preparo, precisa de um amparo, precisa de pessoas que vão reencarnar para poder dar sustentação a tudo isso. E aí, quando chega, é algo para ficar, não se vive mais sem. Então, olha todo o preparo que existiu antes que Jesus pudesse chegar. E não só espíritos que acolhessem essa informação, mas também espíritos que seriam, como que a gente vai dizer? O amparo de Jesus nessa missão, né? De propagar, aquele amparo de fazer as coisas acontecerem, né? Então, olha, gente, olha o cuidado que Deus tem e olha a paciência. O que mais me chama a atenção quando a gente começa a conhecer, porque, nossa, eu ainda sou muito criança nesses conhecimentos, mas o que mais me chama a atenção, de uma maneira impressionante, é a paciência e a humildade. Isso é o que mais chama a minha atenção. Porque nós vivemos num mundo de tanta falta de respeito, por falta de paciência e por falta de humildade, pela impaciência e pelo orgulho das pessoas. Porque respeito também é respeitar o tempo das coisas. Não adianta o agricultor plantar e no dia seguinte ficar cavando a terra e falar: escuta, o que aconteceu? Não nasceu. Como a gente tem que aprender com a natureza? Por isso que todos falam, né? A natureza fala a linguagem de Deus. E fala mesmo. Porque se a gente for olhar a paciência que uma borboleta tem de amadurecer, a paciência que uma árvore tem de crescer, a paciência do fruto, né? E fica tudo
tão perfeito. E quando a gente quer fazer fora do tempo, não amadurece mais rápido. Mata. Morre. Quando a gente tira um fruto do pé, antes da hora, e a gente começa a ver ele amarelar, ele não está amadurecendo. Ele está morrendo. Porque só amadurece no pé. Nós, como espíritos, como frutos do Senhor, a gente só amadurece quando a gente está conectado ao nosso pé, a Deus. E todas as vezes que a gente se desconecta dele, que vem as angústias, que vem o sofrimento, que dá tudo errado, é porque a gente está fora do pé. A gente não está amadurecendo. A gente sente que está morrendo. Falta sentido, falta propósito. Para que passar por tudo isso? Quantos e quantos problemas seriam amenizados? Não o problema em si, mas a maneira que eu enfrento ele. A maneira que eu me preparo para ele, se eu simplesmente estivesse conectada no meu pé, na minha fonte. A árvore não é a fonte da fruta que leva para ela o alimento, para que ela amadureça, para que ela cresça no tempo certo, sem agressão. Porque a natureza ela é tão delicada. E quando o homem se mete no meio dela, que tira a fruta do pé ainda verde, e começa a colocar produtos químicos para que ela amadureça mais rápido, para que ela fique bonita, e começa uma sequência de agressões para que ela amadureça, porque não está na hora. E começa aquela sequência de agressões. Se a gente for olhar a criação de galinha, né? Antes uma galinha demorava quase 6 meses para ficar pronta. Agora sim, dá para comer. Hoje em 28 dias, 30 dias, o pintinho vira a galinha que pode comer. Olha que agressão. A gente tem tanto a aprender com a natureza, porque a natureza tem a linguagem de Deus. E quanto mais conectado a gente tem, não é ignorar esse mundo material, não é disso que a gente está falando. Nós falamos no Evangelho ontem, nós vivemos no mundo material. Não dá para a gente simplesmente esquecer tudo e agora eu vou viver uma vida exclusivamente espiritual. Não. O trabalho é uma lei de Deus. A caridade foi a condição que Jesus colocou para que a gente seja salvo. Você pode fazer tudo, mas se você não faz a caridade, caridade é o amor em ação. Eu sou uma pessoa boa, mas se eu sou uma pessoa boa, que eu só fico sentada no sofá, tá faltando. Eu não faço mal para ninguém, mas não está fazendo bem. Fora da caridade não há salvação. Então não adianta só ser uma pessoa boa. Tem que transbordar. Imagina se Jesus viesse, sentasse lá numa pedra e só ficasse falando. Quem que ia acreditar nele se ele só ficasse falando? Mas não. Serviu. Serviu incansavelmente. É tão importante que a gente entenda que a nossa nutrição vem da nossa fonte.
E que todas as vezes que a gente se afasta de Deus, eu não estou falando, que a gente já falou no outro evangelho também, quando a gente falou das sinagogas, eu não estou falando de ir na igreja, nem de ir no centro, nem de ir no culto, eu não estou falando disso. Não é quando eu me afasto de Deus, não é me afastar da igreja. Porque nesse momento que a gente vive de recolhimento por causa do Covid, as pessoas estão muito mais conectadas a Deus do que elas estavam indo na igreja. E o convite foi esse. Volta, meu filho. Tá longe. O que aconteceu com o filho pródigo? Se perdeu completamente. E quando ele parou para pensar, ele falou: meu Deus, quantos servos de meu pai têm ao menos o que comer e eu aqui? Eu, filho dele, aqui, comendo lavagem com os porcos, sofrendo, infeliz. Gente, olha, filho de quem que você é. Tá sofrendo por quê? Tá sofrendo porque tá longe. Revoltou. Me revoltei com as minhas dificuldades da vida. Conecta a fonte. Não é que a dificuldade vai passar. Ela não vai passar, porque você precisa dela. Mas você vai receber essa nutrição. Você ainda está verde para lidar com essa dificuldade. Você precisa estar conectado para que você amadureça e seja preparado para lidar com ela. E aí sim, quando você maduro, fortalecido, no tempo certo, sem agressão, no tempo certo, você foi preparado para receber. A dificuldade é exatamente a mesma, não mudou nada. Não muda nada. Mas o que muda? É que agora, como eu sou maduro, ela já não é. Eu já não enxergo ela desse tamanho, eu enxergo ela assim. É igual a criança quando olha para um muro. A criança pequenininha, ela olha para o muro. Gente, aquele muro quase chega no céu. É a coisa mais linda do mundo. Ou é a coisa mais terrível do mundo, porque é muito grande esse muro, eu não consigo, nunca vou conseguir transpor. Só que a criança cresce. A criança vira um adolescente, a criança vira um adulto. E como adulto, quando essa criança chega na frente desse muro e o muro bate no nariz dela, ela fala: gente, era esse o muro intransponível que chegava até o céu. Olha que interessante. O muro não mudou. O muro é exatamente do mesmo tamanho. Quem mudou? A criança, que amadureceu, que cresceu, que era fraca e não conseguia subir no muro. E Deus te preparou, te fez crescer, te fortaleceu e te colocou na frente do muro de novo. E agora você pula o muro. O mesmo muro. Então, tudo que eu, assim, as poucas coisas que eu sei, né? O que mais me impressiona é a paciência que Deus tem,
o amor profundo que Ele tem de esperar o nosso amadurecimento e nos nutrir, nos fortalecer. Essa paciência, porque, gente, Deus podia fazer pronto. Não podia? Podia. Mas você nunca ia ter noção do tamanho do muro. Você nunca teria o mérito, aquela coisa de criança, de quando eu crescer eu vou pular esse muro. E vai lá e tenta. E cresce mais um pouquinho, vai lá e tenta e não consegue. E cresce mais um pouquinho, vai lá e tenta e não consegue. Sabe aquela criança que tenta e a hora que consegue, é aquela loucura. E a humildade. E a humildade. Porque Deus nunca falou, eu sou Deus, vejam o meu poder. Não. Deus coloca delicadamente. E muitas vezes para a gente nem perceber que Ele fez isso. Sabe, pai e mãe, quando vai trocar o dente da fada do dente, Deus já é professora de português e agora Deus é a fada do dente, né? Ele vem assim, ó, delicado. Ele não quer reconhecimento. Ele só quer a gente perto dele. É isso. A gente precisa se entregar. Ficar conectado na fonte. Porque longe dela não tem sentido. E quantas pessoas hoje sofrem e sofrem profundamente por falta de sentido e por falta de propósito. Se suicidam achando que a dificuldade vai passar. Sem saber que o espírito é imortal. Nós somos imortais. E todos os meus problemas, eles estão no campo mental. Eles não estão no meu campo físico. O campo físico é só a manifestação daquilo que eu preciso passar para que eu me cure mentalmente. E quando a gente morre, a pessoa que se suicida, o que morre é o teu corpo, não é você. E o que te falta agora vai continuar te faltando depois e muito mais, porque quando você faz isso, aí que você desconectou de vez. E sente que está morrendo mesmo. O lindo da gente é que nós não somos como a natureza. Depois que cai do pé, a fruta morre. O lindo da gente é que a gente pode voltar para o nosso pé a hora que a gente quiser. E lá eu recebo a nutrição, eu recebo o amor, eu recebo o carinho, eu recebo a compreensão. Mas a gente tem que querer. Uma das nossas faculdades é a vontade. E a nossa vontade para as coisas ainda é muito fraca. A gente tem vontade,
mas a nossa preguiça ainda é maior. A gente tem que trabalhar muito essa faculdade chamada vontade que Deus colocou na gente. Que a gente possa hoje tirar o dia para bater um papo com o Pai, né? Faz um café. Oh Deus, vem cá, vamos conversar. Ele já tá ali, né? A gente que tem que ir, né? Senta aqui, vamos conversar. E abre o teu coração para Ele. Não que Ele não saiba, Ele já sabe. Mas muitas vezes a gente precisa falar para descobrir o que é. Nem eu sei o que eu estou sentindo. E aí quando a gente começa a falar, a gente começa a organizar. Ah, é isso que eu estou sentindo então. Oh Pai, me ajuda. E se conecta de novo. Vamos tirar o dia para isso. Hoje é um sábado, gostoso. Bate um papo sincero com Deus. Sincero mesmo. De falar tudo aquilo que você não tem coragem de falar, que você não quer falar, que você quer esquecer. Todas as mágoas, angústias. E deixa Ele te pegar no colo. Combinado? Vamos voltar para Deus. Apesar de ser paciente, Ele não vê a hora, Ele está ansioso. A gente humanizando Deus. Ele não vê a hora do seu retorno. Não vê a hora. Vamos então nesse momento fechar os nossos olhos, em gratidão profunda a você, Pai. Obrigada por esses momentos que a gente pode, como crianças, falar tudo que a gente sente. Porque você já sabe as nossas birras, já sabe as nossas pequenas revoltas, já sabe as nossas alegrias tão fúteis. Que a gente descubra a alegria de viver no Teu amor. Que a gente descubra a alegria de viver esse amor com propósito. A alegria de poder, como adultos emocionais, lidar com os nossos muros gigantescos e perceber que eles não são tão grandes assim. Porque eu tenho um Pai que me preparou e que me dá a mão para cada muro que eu vou pular. Obrigada, Pai. Obrigada por permitir que esses irmãos de luz estejam conosco nesse momento, harmonizando, limpando e trabalhando em cada canto da nossa casa, cada objeto, em nós, realinhando nossas energias, restaurando as nossas forças. Obrigada, Jesus. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada pela sua grandeza, pelo seu exemplo. Obrigada pelas suas doces inspirações. A cada um de vocês aqui presentes, é uma honra tão grande. E se de alguma forma, Senhor, o Senhor entendeu que somos merecedores dessa presença tão elevada na nossa casa e na nossa vida, eu te agradeço. Eu te agradeço. Envolva cada um dos nossos familiares,
E o que vibramos nesse momento é que esse amor envolva todo o planeta Terra. Todos os encarnados e desencarnados que se desenvolvem e passam suas provas nesse planeta. Que sejam envolvidos com esse amor corajoso, com essa nutrição espiritual que o Senhor nos dá. E que esse abraço amoroso, Senhor, possa se espalhar por todo o universo, envolvendo cada filho teu, em cada ponto do universo infinito, e que uma onda de amor desse momento saia do nosso Evangelho e alcance todo o universo infinito. Fortalecendo cada alma que sofre, confortando cada filho que sofre, fortalecendo sua vontade, sua coragem, a sua fé. E que esse amor, Senhor, seja um imã para que nos leve de volta a Ti, onde quer que estejamos. Que essas águas sejam fluidificadas, realinhando o nosso corpo material e o nosso corpo espiritual. E assim, Senhor, entregues. Te agradecemos de todo o nosso coração e pedimos licença para encerrar o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, meus irmãos, da presença de cada um de vocês. Que o nosso sábado possa ser abençoado e iluminado e muito, muito inspirado. Um ótimo retorno para cada um de vocês. Que assim seja, graças a Deus.